Salve galera do canal Estudante, bem-vindos à nossa terceira aula de Química Orgânica. Nessa terceira aula de Química Orgânica, a gente vai querer falar da classificação dos átomos de carbono e das cadeias carbônicas. A classificação dos átomos de carbono é relativamente mais simples do que a classificação das cadeias carbônicas, por isso a gente vai começar com a classificação dos átomos de carbono, beleza? Muito bem, então vamos à classificação dos átomos de carbono. A gente pode classificar o átomo de carbono de 4 modos. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. E qual é o critério para classificar um carbono em primário, secundário, terciário ou quaternário? O critério é o seguinte: se eu tiver um carbono sozinho, como esse aqui, ou se eu tiver um carbono ligado a outro carbono, como é o exemplo destes dois aqui, a gente vai classificar como carbono primário. Se por outro lado eu tiver um carbono como esse aqui central, que está ligado a um carbono, dois carbonos, ele vai ser dito secundário. E se ele estiver ligado a 3, como nesse exemplo aqui, ó, adivinha? Ele vai ser dito terciário, beleza? Então, para classificar o carbono é bem simples, é só você olhar ao redor dele e ver com quantos carbonos ele está realizando ligações. Nesse último exemplo aqui quaternário, notem que esse nosso carbono central aqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Como ele está ligado a 4 carbonos, ele é dito quaternário. Simples assim, beleza, galera? Então, para verificar que é simples mesmo, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos classificar todos os carbonos dessa molécula. Eu vou começar encontrando os carbonos primários, que eu vou representar pela letra P, beleza? E é uma observação importante que os carbonos primários, em geral, eles se encontram nas pontas, ok? Então, veja esse primeiro carbono aqui, ó. Notem que esse carbono está fazendo uma única ligação com outro carbono, portanto, é um carbono primário. Esse outro carbono aqui também está fazendo uma única ligação com outro carbono, então também é um carbono primário. Esse outro carbono aqui também está realizando uma única ligação com outro carbono, portanto, é um carbono primário também. O nosso último carbono primário é esse carbono aqui, tá certo? Veja que ele também está fazendo uma única ligação com outro átomo de carbono. E notem que todos os carbonos primários que a gente encontrou se encontram nas pontas da nossa molécula. De verde, agora eu vou encontrar os carbonos secundários. Então, o primeiro carbono secundário que eu vejo é esse cara aqui, ó. Veja que ele está fazendo uma ligação, duas ligações com outros carbonos, portanto é secundário, que eu vou representar com a letra S. Observe agora esse outro carbono aqui, ó. Ele está fazendo essa ligação aqui com o carbono de baixo e essa ligação com o carbono ao lado, portanto é um carbono secundário. Não sei se vocês perceberam o erro, mas aqui tem que ter mais um H2, tá certo? Senão esse carbono aqui faria apenas duas ligações. A gente acabou esquecendo de escrever, mas agora está corrigido aí para vocês. Feita essa observação, vamos continuar a nossa procura por carbonos secundários. O próximo é esse cara aqui, não é? Veja que esse carbono está realizando essa ligação com outro carbono e essa ligação com outro carbono. Duas ligações com carbonos. Portanto, trata-se de mais um carbono secundário. Eu tenho mais esse carbono secundário aqui, porque ele está fazendo esta ligação e esta ligação aqui. Portanto, ele está fazendo duas ligações com carbono, então é um carbono secundário. Eu tenho mais esse outro carbono aqui, tá certo? Que está fazendo essa ligação aqui com esse carbono da direita e essa ligação aqui com esse carbono da esquerda. Também trata-se de um carbono secundário. Notem que nessa nossa molécula de exemplo não temos um carbono terciário, porque a gente já classificou todos os carbonos, só nos resta classificar esse aqui, e esse carbono aqui não é um carbono terciário, é um carbono quaternário, porque ele está ligado a esse carbono aqui, uma ligação, a esse aqui de cima, duas ligações, a esse ao lado direito, três ligações, e a esse de baixo, quatro ligações. Portanto, é um carbono quaternário, perfeito? Muito bem, então vamos à nossa segunda parte da aula, que é a classificação das cadeias carbônicas. A gente pode classificar as cadeias carbônicas de 5 modos diferentes, sendo que esses 3 modos aqui são os mais usuais, os mais recorrentes em vestibular, concurso, em escola, etc. Então esses 3 primeiros modos são os mais usuais, mas os 2 últimos também são bem importantes, então a gente coloca aqui como uma forma de observação, ok, galera? Então o que a gente vai fazer agora é fazer um comentário sobre as formas de classificar as cadeias carbônicas. Bom, o primeiro modo de classificar as cadeias carbônicas é em aberta e em fechada. Essa classificação aqui é bem simples, quando a gente for ver os exemplos é só bater o olho e a gente vai perceber se é uma cadeia aberta ou se é uma cadeia fechada.
Ela pode ser classificada ainda em saturada ou insaturada. Ela vai ser saturada se houver apenas ligações simples entre carbonos, que a gente representa por um único traço. E a cadeia carbônica vai ser classificada como insaturada se houver alguma insaturação. O que é insaturação? Uma ligação dupla entre carbonos, uma ligação tripla, que a gente vai representar deste modo aqui, ó, ligação dupla e ligação tripla entre carbonos. A gente ainda pode classificar a cadeia carbônica como normal ou como ramificada. Ramificada, galera, lembra ramo, né? Ramo de árvore, beleza? Ramificação de árvore. Então a gente tem uma árvore aqui, por exemplo, e aí tem um galho, desse galho sai uma ramificação, sai outra ramificação, sai outra ramificação. Trazendo isso para a cadeia carbônica, imagine que eu tenho uma cadeia carbônica assim, ó, de carbonos seguidos. Então eu não tenho uma ramificação. Agora suponha que esse carbono faça uma ligação com esse cara aqui. Agora sim, eu tenho uma ramificação, estou fazendo uma curva, eu tenho dois caminhos possíveis, ou eu vou direto ou eu viro à direita. Bom, mas qual que é o método prático para a gente verificar se há uma ramificação? É muito simples, se a gente verificar que há um carbono terciário ou um átomo quaternário, então há uma ramificação. Veja só esse exemplo aqui, ó. Eu tenho um carbono terciário aqui no meio. Veja que eu tenho dois percursos, ou eu posso ir direto, imagina que esse aqui é o tronco da árvore, ou eu posso ir aqui para baixo, eu tenho uma ramificação. Então, na prática, você verifica se há um carbono terciário ou há um carbono quaternário e você pode classificar a cadeia como ramificada. E aí, se a gente não encontrar um carbono terciário ou um quaternário, a gente classifica a nossa cadeia como uma cadeia normal, ok? Uma outra forma de classificar a nossa cadeia carbônica é como homogênea ou heterogênea. Ela vai ser homogênea se for composta apenas por átomos de carbono, e ela vai ser heterogênea em caso contrário, ou seja, houver um heteroátomo, um átomo diferente do átomo de carbono. Então aqui vocês veem um exemplo de cadeia homogênea, porque eu só tenho átomos de carbono, e aqui vocês veem um exemplo de cadeia heterogênea, porque eu tenho um átomo diferente de carbono, o heteroátomo, que nesse caso é o oxigênio, ok? A gente ainda pode classificar a cadeia em aromática ou em alifática. Cadeia alifática é uma cadeia que não possui um anel aromático, e cadeia aromática é uma cadeia que possui anel aromático. Agora, o que é um anel aromático, né? Galera, então aqui está o anel aromático. O que eu quero que vocês percebam? Existem 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E existem duplas conjugadas. Como assim duplas conjugadas? Aqui eu tenho uma ligação dupla, depois eu não tenho. Depois eu tenho uma ligação dupla, depois eu não tenho. Depois eu tenho uma ligação dupla, depois eu não tenho. Então é uma dupla sim e uma dupla não. Uma dupla sim e uma dupla não. Isso a gente chama de duplas conjugadas. Então sempre que a gente tiver essa estrutura aqui, isso aqui é um anel aromático, então a gente vai classificar a cadeia como uma cadeia aromática. A gente vai estudar mais os compostos aromáticos nas nossas próximas aulas. Relaxem, beleza? Muito bem, então esses são os 5 modos de classificar uma cadeia carbônica. Vamos ver em exemplos isso para ver como é que a gente trabalha. Muito bem, então vamos ao nosso exemplo 1, vamos classificar essa cadeia carbônica. É uma cadeia carbônica aberta, é só olhar e você vai ver que é aberta. Quando você vê uma cadeia fechada, que é os nossos próximos exemplos vai aparecer isso, vocês vão perceber a diferença entre cadeia aberta ou fechada. Olhando você já vê que é uma cadeia aberta. É uma cadeia saturada porque só tenho ligações simples entre carbonos, não tenho nenhuma ligação dupla ou tripla. É uma cadeia normal porque eu não tenho nenhum carbono terciário ou quaternário. Lembra do tronco da árvore? Ó, existe só um caminho para eu percorrer. É uma cadeia homogênea porque eu só tenho átomos de carbono, não tenho nenhum heteroátomo. E é uma cadeia alifática porque eu não possuo um anel aromático. Vamos ao nosso exemplo de número 2. Vamos classificar essa cadeia aqui. Agora vocês observam que é uma cadeia fechada. Então é bem visual, você olha e vê que há um ciclo aqui, tá certo? Eu saio desse carbono, se eu percorrer o caminho aqui, eu vou chegar nele de novo. Eu formo um ciclo, por isso eu digo que é uma cadeia fechada. Então é uma cadeia fechada e é uma cadeia insaturada, porque eu possuo uma ligação dupla na cadeia, eu possuo uma insaturação. É uma cadeia normal, porque eu não possuo nenhum átomo terciário ou quaternário. Veja que apesar de fazer uma curva aqui, ó, eu só tenho um caminho a percorrer. Se fosse ramificada, eu teria, por exemplo, aqui eu teria que sair, ter uma ramificação. Teria que ter um carbono terciário ou quaternário, que não é o caso. É uma cadeia também dita homogênea, porque eu só tenho átomos de carbono, não tenho nenhum átomo diferente, um heteroátomo. E é uma cadeia alifática, porque eu não tenho um anel aromático. Ok, vamos ao nosso exemplo de número 3. Veja que eu tenho aqui uma cadeia fechada, observe o ciclo que eu faço, perfeito?
Eu tenho uma cadeia, claro, insaturada, eu estou vendo várias insaturações aqui, ó, ligações duplas. Se fossem ligações triplas também poderíamos classificar como insaturada. A gente só classifica como saturada se só houver ligações simples, só houver ligações desse tipo aqui, beleza? Notem que nesse caso a gente tem uma cadeia ramificada, temos um carbono terciário aqui, ó, esse aqui é um carbono terciário porque está ligado a um carbono, dois carbonos, três carbonos. Portanto, possui uma ramificação, é ramificada. Se vocês observarem o percurso aqui, ó, eu posso ir tanto para cá como para cá, eu possuo uma ramificação aqui. Mas vocês nem precisam pensar nessa questão de percurso, é só achar o carbono terciário ou quaternário que está tudo beleza. É uma cadeia também homogênea, porque eu só tenho átomos de carbono, e é uma cadeia aromática, porque eu possuo aqui, ó, o anel aromático. Veja que eu tenho 6 carbonos, não é isso? E tenho duplas conjugadas, ó, então aqui eu tenho uma, aqui não. Aqui eu tenho uma, aqui não. Aqui eu tenho uma e aqui não. Então, quando eu tenho dupla sim, dupla não, 6 átomos de carbono, eu tenho um anel aromático, ok? Para fechar com os nossos exemplos, vamos ao exemplo de número 4. Bom, essa cadeia aqui é bem simples, né, gente? Ela é aberta, só de olhar dá para ver que ela é aberta. Ela é saturada porque eu só tenho ligações simples entre carbonos. Ela é normal, não tenho nenhum carbono terciário ou quaternário. É uma cadeia heterogênea porque eu tenho um heteroátomo. Nesse caso, o átomo diferente é o átomo de oxigênio. E é uma cadeia alifática, uma cadeia não aromática, não é isso? Então beleza, galera, a gente fica por aqui. Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!